No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima percebe que César surge usando roupas novas e caras, e seu olhar investigativo começa a buscar respostas sobre a origem daquele dinheiro. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Poliana desabafa com Raquel, confessando que talvez tenham que escolher entre seguir como sócios de Celina ou declarar guerra contra Odete. Um dilema que ameaça abalar negócios e amizades. Na mansão, Celina confronta Maria de Fátima, acusando-a de mentir para Afonso e escondendo algo grave. A jovem tenta disfarçar, mas a tensão no ar é palpável. Em paralelo, no escritório, Heleninha se abre com Afonso, revelando sua decisão de buscar ajuda para parar de beber. Sensibilizado, ele se oferece para acompanhá-la no AA, prometendo apoio irrestrito. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Em outro ponto, Ivan admite a Raquel que cogita deixar a TCA, cansado das manipulações e pressões corporativas. Odete, sempre calculista, o chama para uma conversa e afirma que só resolverá a dissolução do contrato dele com a TCA após ele ajudá-la a lidar com um problema delicado junto à Receita Federal. Raquel, desconfiada, adverte Ivan. Ninguém sai ileso de um acordo com Odete. Enquanto isso, Renato, com o semblante pesado, decide encarar Solange e, em tom direto, questiona quem é o pai do bebê que ela espera. A moça pega de surpresa, hesita e desvia o olhar, aumentando a tensão. Pouco depois, Afonso descobre sobre a gravidez de Solange e, abalado, começa a se perguntar sobre seu papel nessa história. Determinado, ele volta a procurá-la e, de forma incisiva, exige saber se é o pai da criança. O silêncio de Solange ecoa como uma bomba prestes a explodir, prometendo uma sequência de reviravoltas incendiárias. A reviravolta de Raquel vai parar o Brasil. Depois de perder tudo o que construiu na Paladar por causa de uma jogada suja de Odete Roitman, Raquel não se entrega ao fracasso. Pelo contrário, mais resiliente do que nunca, ela ressurge com uma proposta ousada e visionária. Abre um restaurante de alto impacto social, onde a cada refeição vendida, outra é doada para pessoas em situação de rua. E não para por aí. O projeto viraliza nas redes sociais e faz dela um fenômeno nacional. O que era para ser o fim se transforma no recomeço. Humilhada publicamente, sem a Paladar, sem o apoio financeiro de investidores e tendo que lidar com o boicote silencioso do mercado comandado por Odete, Raquel encontra uma alternativa no que sempre teve de melhor: sua força de trabalho, seu talento na cozinha e sua humanidade. Sem recursos, ela começa vendendo sanduíches artesanais na praia. Vai sozinha, de chinelo e carrinho improvisado, com uma tenda de lona, muita coragem e dignidade. Nas redes sociais, um vídeo amador mostrando Raquel oferecendo comida de qualidade para crianças e famílias vulneráveis viraliza. As imagens tocam o coração do público e, em poucas horas, o nome dela sobe para os assuntos mais comentados do país. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Celina observa, escondida, uma cena que a destrói por dentro. Raquel vendendo sanduíche no calçadão, debaixo de um sol escaldante, com um sorriso no rosto. Arrependida, a socialite não consegue dormir à noite. Em uma atitude inesperada, ela decide usar parte de sua herança para recomprar o prédio onde funcionava a antiga sede da Paladar e o entrega de presente a Raquel, de volta ao seu legítimo lugar. É sua, sempre foi. Me perdoa por ter me vendido a Odete, dirá Celina, com lágrimas nos olhos. A cena, carregada de emoção, marcará o início de um novo capítulo na história de Raquel, agora mais empoderada do que nunca. Raquel transforma o espaço doado em um restaurante popular, acolhedor e moderno, com uma proposta inédita no mercado. Cada cliente que compra um prato automaticamente doa outro para uma pessoa em situação de vulnerabilidade. A ideia revolucionária rompe barreiras e quebra paradigmas. Logo, o restaurante vira um ponto de encontro de artistas, influenciadores e jornalistas que querem apoiar a causa. Vídeos de Raquel explicando o funcionamento do prato do bem se espalham como fogo em palha seca nas redes sociais. Ela é convidada para programas de televisão,
ganha espaço na mídia internacional e recebe doações e apoio de empresas renomadas. Mais que isso, inspira outros empresários a replicarem o modelo por todo o país. Não satisfeita em apenas servir refeições, Raquel lança uma linha de sanduíches gourmet com nomes simbólicos como Sabor da Luta, Esperança no Pão e Delícia da Verdade. Os produtos, embalados com frases motivacionais e QR Codes que direcionam para projetos sociais, ganham mercado rapidamente. Supermercados, cafeterias e até lojas de conveniência de aeroportos se interessam. A nova Paladar fecha 5 contratos estratégicos em menos de 2 meses. Com a explosão de sucesso, Raquel é procurada por investidores éticos, dispostos a financiar a abertura de filiais em várias capitais. O restaurante Solidário chega a São Paulo, Salvador, Recife, Brasília e Porto Alegre em tempo recorde. Uma rede nacional baseada na empatia, no empreendedorismo feminino e no compromisso com a dignidade humana. Odete Reutemann não suporta ver o nome de Raquel estampado em revistas e jornais como um exemplo de ética e superação. Ela planeja uma armadilha para ridicularizar a ex-cozinheira em um evento beneficente onde será homenageada. Mas é Odete quem será surpreendida. Durante o jantar de gala, Raquel é chamada ao palco para receber um prêmio por seu trabalho social. Ao ser ovacionada pelo público, ela avista Odete sentada à mesa central, com seu indefectível ar de soberba. Com o microfone nas mãos, Raquel aproveita o momento e dispara. A senhora comprou minha empresa, me derrubou e achou que tinha vencido. Mas enquanto a senhora usa o dinheiro para destruir, eu uso o amor para construir. Eu sirvo pratos. A senhora serve rancor. E hoje, diante de todos, eu devolvo o que a vida me deu. Dignidade. E a senhora, Odete, continua sendo só uma milionária solitária. O que me move é o povo. O que move a senhora é o medo de ser esquecida. O salão se cala. Odete tenta se levantar, mas tropeça. Todos os olhares se voltam para ela, que deixa o evento cabisbaixa, arrastando a bolsa de grife derrotada. Não pelo dinheiro, mas pela verdade. Enquanto isso, Maria de Fátima, em decadência total, tenta aplicar um novo golpe ao se passar por assessora de uma ONG internacional e pedir ajuda à rede solidária de Raquel. Ela inventa que está grávida, passando fome e, em nome de outras mulheres vítimas de violência patrimonial, pede doações. Mas não contava com o detalhe. Raquel reconhece a voz, mesmo distorcida. Finge que acredita, marca um encontro com a farsante e arma uma emboscada. Quando Maria de Fátima aparece com identidade falsa e maquiagem pesada para despistar, é surpreendida por Raquel, que está acompanhada da polícia. No momento da prisão, Fátima tenta fugir, tropeça, bate as costas na quina de um balcão e, em um desfecho dramático, acaba ficando paraplégica. Você destruiu vidas. Agora vai ter que encarar a sua, dirá Raquel, firme diante da ex-filha. A cena impactante e sem filtros mostrará Fátima sendo levada em uma cadeira de rodas, gritando e se debatendo, enquanto Raquel observa tudo em silêncio, com os olhos marejados. Uma lágrima escorre, mas é de alívio, nunca de arrependimento. A imagem de Maria de Fátima, antes símbolo da ambição desmedida, agora presa a uma cadeira de rodas, se espalha nos noticiários. A imprensa revela que a queda foi consequência de uma tentativa de fraude e fuga. O público, impiedoso, a rotula de golpista em tempo integral. Sozinha, sem aliados, sem luxo, sem espelho, sua vaidade vira um castigo. Na cela do hospital penitenciário, Fátima se recusa a comer, a tomar banho, a receber visitas. Grita que foi vítima de uma armação, mas ninguém acredita. Nem mesmo Afonso, que descobre toda a verdade por meio de Raquel, decide cortar contato e manda entregar por um advogado os papéis do divórcio. Enquanto a vilã amarga o próprio veneno, Raquel é homenageada por uma ONG internacional de combate à fome. Seu discurso, firme e comovente, é transmitido em rede nacional. Já lavei prato, já fui humilhada, já me chamaram de só uma cozinheira, mas foi cozinhando que alimentei, que curei, que inspirei. Não é o diploma que dá dignidade, é o caráter. E a minha cozinha nunca esteve à venda.
A plateia aplaude de pé. O Brasil inteiro a reconhece como um exemplo. Os memes viralizam. A hashtag Raquel Rainha invade as redes. Documentários, convites para palestras, parcerias internacionais. E a fila para reserva no restaurante tem espera de 3 meses. Celina se torna sócia da nova rede, mas desta vez como investidora silenciosa e fiel. Arrependida de todas as suas omissões, ela usa parte de sua fortuna para criar o Instituto Paladar, que treina mulheres periféricas para empreenderem na cozinha. Ao lado de Raquel, trabalha nos bastidores, longe dos holofotes, mas com o coração em paz. Mas quem pensa que Odete Roitman vai aceitar a derrota calada, está enganado. Nos bastidores, ela prepara sua última cartada. Liga para um velho contato no exterior. Está na hora de Raquel descobrir que o passado dela não é tão limpo quanto parece. Diz ela, com um copo de uísque na mão e um sorriso venenoso nos lábios. Ela revela que há uma dívida antiga, enterrada no passado de Raquel, ligada a um nome que ninguém ousava pronunciar há décadas. Um segredo capaz de destruir reputações e famílias inteiras. Odete planeja soltar essa bomba na inauguração da filial em Brasília. E ela promete, se for para cair, ela vai cair do alto. Desta vez, porém, Raquel não é mais aquela mulher que lutava sozinha contra o mundo. Ela tem aliados, tem o povo, tem um exército de seguidores e tem credibilidade. Marco Aurélio arma plano de fuga com Leila após roubar a TCA. Vilão surpreende Leila ao revelar que planeja sair do Brasil. A tensão vai explodir nos corredores da TCA. Com a pressão se acumulando e os podres prestes a virem à tona, Marco Aurélio vai perceber que o cerco está fechando. O executivo corrupto, sempre cheio de lábia e jogadas arriscadas, vai decidir que está na hora de abandonar o barco. E não será sozinho. Leila, sua parceira de cama e de armações, será a escolhida para fugir com ele. Mas para isso, o Crápula vai propor um golpe final, daqueles capazes de deixar até Odete Roitman de queixo caído. Tudo começará depois da prisão de Ivan, armação direta da poderosa Odete. A notícia vai cair como uma bomba na sala de Leila, que, tomada por um misto de indignação e interesse, correrá para encontrar Marco Aurélio. Entre um gole e outro de uísque, ela vai implorar. Marco, você precisa fazer alguma coisa. É o Ivan. Ele não merece apodrecer naquela cadeia. Mas o vilão, com aquele sorriso de quem sabe mais do que aparenta, vai se recostar na poltrona e responder, com um tom calculado e quase paternal. Meu amor da minha vida, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo o Bruno. Posso até ser pai do Bruno se você quiser. Mas essa história do Ivan, a gente não vai se meter nisso de jeito nenhum. Pelo contrário, talvez esteja na hora da gente começar a pensar em ir embora. A frase deixará a Leila atônita. Ela franze o senho, descrente. Ir embora? Como assim? É então que Marco Aurélio decide abrir o jogo. Ele explica que a TCA está na mira de uma malha fina e que, se as investigações se aprofundarem, suas trapaças virão à tona. Se a TCA cair numa malha fina mesmo, seja por causa da Odete, seja por causa da receita, pode não ser nada bom para mim. E para piorar, o Afonso tá cavucando umas coisas lá. Esse menino tá me dando mais dor de cabeça do que eu imaginava. Leila, sempre sedenta por oportunidades, começa a vislumbrar o que isso pode significar. Mas Marco Aurélio não perde tempo. Tá na hora de fazer uma limpa, Leila. Roubar tudo que der, sumir daqui e viver a vida que a gente sempre sonhou, sem ninguém para encher o saco. Ele ainda revela que já começou a movimentar suas peças. Pedi pro Freitas pegar uns documentos na minha sala. Ele chamou o pessoal da segurança, mas o Clayton é meu amigo. A gente deu um jeitinho. Já comecei a tirar umas coisas de lá, só o essencial. Agora é esvaziar o cofre e zarpar. O clima entre eles esquenta. Leila, com os olhos brilhando e um sorriso malicioso, se aproxima e acaricia o rosto do vilão. Você é um gênio, Marco. Mas e a Odete? Você acha que ela vai deixar você sair assim, no silêncio? Marco ri, um riso frio e carregado de deboche. A Odete pode ser muita coisa, mas não é onipresente. Quando ela perceber, a gente já vai estar a quilômetros daqui. E se ela tentar fazer alguma coisa... Bem, eu também tenho minhas cartas na manga. Enquanto isso, na TCA,
os boatos começam a se espalhar. Funcionários comentam sobre movimentações estranhas nos cofres, sumiço de documentos e conversas abafadas no corredor. Afonso, cada vez mais atento, começa a montar um quebra-cabeça perigoso. Ele sente que algo grande está prestes a acontecer. Sozinha, Leila vai refletir sobre a proposta. Por um lado, a vida ao lado de Marco fora do país, com dinheiro suficiente para uma existência luxuosa, parece tentadora. Por outro, ela sabe que qualquer passo em falso pode significar cadeia, ou algo pior. Para piorar, Leila ainda guarda mágoas mal resolvidas de Marco Aurélio, principalmente por vezes em que ele a tratou como mera peça no seu jogo. Mas a possibilidade de recomeçar em grande estilo pode falar mais alto. Nos dias seguintes, Marco Aurélio começa a agir com discrição, mas não sem deixar rastros para os mais atentos. Reuniões a portas fechadas, transferências suspeitas para contas no exterior e compras de passagens sob nomes falsos. Ele até encomenda um conjunto de malas reforçadas, à prova de revista alfandegária. Leila, encarregada de cuidar da parte mais social do golpe, começa a vender imóveis e joias em leilões discretos, tudo para transformar bens físicos em dinheiro vivo. Quanto mais líquido, melhor. A gente não pode depender de banco quando sair daqui, diz ela, mostrando que também entende do negócio. Mas enquanto o casal trama a fuga, inimigos e curiosos se aproximam. Afonso, desconfiado, pede ajuda a um contato na Receita Federal para cruzar dados das últimas movimentações da TCA. Já Odete, sempre um passo à frente, começa a desconfiar do comportamento do seu aliado e manda um detetive particular seguir cada passo dele. O que Marco Aurélio não imagina é que no meio desse jogo de gato e rato, até pessoas que ele considera insignificantes podem acabar se tornando peças-chave para impedir sua fuga. E cada gesto, cada palavra e cada olhar de Leila também começarão a pesar. Afinal, ela pode estar tão disposta a atraí-lo quanto a segui-lo até o fim. Enquanto Marco Aurélio e Leila acreditam que estão um passo à frente, Afonso intensifica sua investigação. Ele consegue acesso a relatórios internos e percebe discrepâncias gritantes. Notas fiscais duplicadas, contratos falsos e transferências para empresas de fachada no exterior. Tudo leva à mesma origem, a assinatura de Marco Aurélio. "Eu sabia", murmura Afonso, fechando a pasta e respirando fundo, ciente de que está prestes a abrir uma guerra sem volta. Ele liga para um velho amigo na Polícia Federal, pedindo um encontro fora do expediente. Não revela todos os detalhes, mas deixa claro que envolve um grande esquema de lavagem de dinheiro e desvio de verbas. O agente, intrigado, promete manter o sigilo. Do outro lado, Odete Reutemann não está menos ativa. O relatório do detetive particular chega à sua mesa e confirma suas suspeitas. Movimentações noturnas na TCA, retiradas de documentos e encontros discretos com possíveis intermediários. "Esse imbecil acha que pode me passar a perna?", diz irritada, rasgando o papel com as unhas antes de jogar o copo de conhaque contra a parede. Para ela, não basta impedir a fuga. Odete quer destruir Marco Aurélio de forma exemplar, usando-o como exemplo para qualquer um que ouse desafiá-la. Em paralelo, Leila começa a sentir o peso da decisão. Durante um jantar em um restaurante caro, ela observa Marco Aurélio discursar sobre a vida perfeita que terão em outro país. Ele fala de mansões, festas exclusivas e viagens de iate, mas ignora completamente os riscos e as pessoas que serão deixadas para trás. Em silêncio, Leila lembra de Bruno e da possibilidade de perder o contato com o filho. Também não consegue afastar da mente a ideia de que Marco pode abandoná-la assim que chegarem ao destino, levando todo o dinheiro. No dia seguinte, em um momento de fraqueza, ela procura Odete. O encontro é rápido e frio, com poucas palavras, mas o suficiente para acender uma faísca perigosa. "Digamos que, se eu quisesse falar sobre Marco, a senhora escutaria?", questiona Leila. Odete não responde de imediato, apenas sorri com aquele ar calculista. Marco Aurélio define o plano. Sairiam do país numa terça-feira, por volta das 3 da manhã, em um voo privado contratado por um cliente da TCA, usado como fachada. As malas estariam prontas 2 dias antes, e um motorista de confiança os levaria até o hangar. Ninguém vai desconfiar. Quando derem por falta,
Estaremos longe, garante ele. Mas à medida que o dia se aproxima, o número de variáveis fora de controle só aumenta. O motorista começa a agir estranho. Leila recebe mensagens anônimas alertando que tudo será descoberto e Afonso já está de posse de provas suficientes para acionar a polícia a qualquer momento. Na véspera, Marco Aurélio é surpreendido por uma ligação urgente. Um dos documentos que ele mandou sumir foi recuperado pela equipe de Afonso. É uma planilha que detalha operações fraudulentas e que, nas mãos certas, pode levá-lo direto à prisão. Mesmo assim, ele mantém o plano. Amanhã a gente some, Leila. É agora ou nunca. O que ele não sabe é que, no exato momento em que fala, Odete e Afonso já se uniram, ainda que por interesse próprio, para garantir que Marco Aurélio não atravesse a fronteira. Afonso guarda um lado completamente desconhecido do público e que até agora nunca foi sequer mencionado. Por trás do empresário impecavelmente vestido, do gestor atento à TCA e do filho que vive sob a sombra da mãe, existe um homem com uma vida dupla, não no sentido criminoso ou escandaloso, mas sim no mais nobre e inesperado possível. Em segredo absoluto, Afonso mantém, há anos, uma segunda empresa, totalmente independente, dedicada exclusivamente à filantropia. Essa revelação virá à tona de forma quase acidental, durante uma conversa nos bastidores entre duas figuras que, à primeira vista, parecem falar apenas trivialidades. Marieta, sempre atenta a tudo o que acontece nos corredores da TCA, e Consuelo, veterana de confiança que já viu de perto altos e baixos da família Reutemann. A cena começa com Marieta em um canto mais reservado do saguão da consultoria, comentando sobre as últimas tensões envolvendo Maria de Fátima e a possível crise no casamento de Afonso. Consuelo, que nunca foi de se meter em fofocas, se inclina discretamente, abaixa o tom da voz e dispara: "Você não sabe nem da metade, Marieta." Intrigada, a colega se aproxima ainda mais, como quem está prestes a ouvir um segredo proibido. É nesse momento que Consuelo confidencia algo que jamais havia contado a ninguém dentro da empresa. Além de comandar com rigor e ética a TCA, Afonso também é o cérebro por trás de um projeto social gigantesco que atende mais de 50 crianças em situação de vulnerabilidade. Ela descreve com riqueza de detalhes. A sede do projeto fica em um prédio simples na Zona Norte, sem qualquer ostentação. Lá, crianças recebem alimentação diária, acompanhamento escolar, atendimento médico básico e atividades culturais. Nada disso leva o nome de Afonso, nem tem qualquer ligação formal com a TCA. Tudo é registrado no nome de terceiros de confiança, para que sua identidade permaneça oculta. Ele acredita que quando a ajuda vira autopromoção, deixa de ser verdadeira. Que filantropia não é marketing, é compromisso com o próximo, explica Consuelo, com um brilho de admiração nos olhos. Marieta, acostumada a ver a elite carioca transformar qualquer doação em manchete, fica sem palavras. A revelação desmonta a imagem que muitos têm de Afonso, a de um homem frio, calculista, moldado pela mão de ferro da mãe. Consuelo prossegue, quase como quem defende um amigo de longas datas. Ele é muito subestimado, Marieta. Todo mundo acha que é só um herdeiro que vive na sombra da Odete. Mas, na verdade, é um homem justo que não maltrata ninguém e faz mais pelos outros do que qualquer um nessa empresa imagina. O impacto dessa revelação, no entanto, não virá em um momento de calmaria. Pelo contrário, essa faceta solidária de Afonso será exposta justamente quando ele estiver prestes a ver a sua vida virar do avesso. Poucos capítulos depois, o empresário será atingido em cheio por uma sequência de golpes pessoais e profissionais. Primeiro, descobrirá que caiu em uma armadilha financeira engenhosamente planejada por Maria de Fátima. Movida pela ganância, a jovem vai arquitetar uma fraude que esvaziará parte dos investimentos de Afonso, usando brechas legais e documentos forjados para se apoderar de quantias milionárias. O clima ficará ainda mais tenso quando, já desconfiado da esposa, Afonso decidir voltar mais cedo de uma viagem a negócios. A cena será construída com tensão crescente, ele entrando silenciosamente pela mansão, deixando a pasta no hall, subindo as escadas com passos lentos
e o olhar carregado de suspeita. Ao abrir a porta do quarto, será atingido pela visão que mudará tudo. Maria de Fátima, grávida, deitada na cama, ao lado de César. O silêncio do momento será quase ensurdecedor. O olhar de Afonso se fixará nos dois, que ao perceberem sua presença, se afastarão num salto. César tentará cobrir o corpo às pressas, enquanto Fátima, com o rosto lívido, buscará qualquer desculpa que possa salvar sua pele. Afonso, não é o que você está pensando, dirá ela tentando se levantar. Mas o empresário não dará espaço para justificativas. Com a voz baixa, firme e cortante, ele responderá: eu sei exatamente o que estou pensando, e infelizmente estou certo. Essa descoberta será o ponto de ruptura que colocará em risco não apenas seu casamento, mas também toda a estabilidade emocional que ele vinha mantendo até então. E, para o público, a revelação de seu lado filantrópico, tão contrastante com a frieza que a família carrega, ganhará ainda mais peso diante da traição e do golpe que está prestes a sofrer. O que ninguém saberá, ao menos por enquanto, é que esse projeto social secreto também será colocado em perigo como consequência direta dos planos sombrios de Fátima e César. A trama se tornará uma batalha não apenas por justiça e dignidade, mas pela preservação de um trabalho silencioso que, longe dos holofotes, transforma vidas todos os dias. Afonso ficará parado por alguns segundos, como se cada batida de seu coração ecoasse em câmera lenta. Os dedos apertarão a maçaneta com tanta força que os nós ficarão brancos. Fátima tentará se aproximar, mas ele recuará, erguendo a mão num gesto de repulsa. Não encosta em mim. A frase sairá seca, sem elevar o tom, mas carregada de uma fúria controlada, que será muito mais assustadora do que qualquer grito. César, ainda sem camisa, buscará alguma postura. Afonso, Mas será cortado no ato. Cala a boca, você não fala nada. Ele se vira, caminha lentamente até a porta, mas antes de sair, lança um último olhar para a mulher. Você não sabe a vergonha que me dá e o quanto me arrependo de ter deixado você entrar na minha vida. A porta se fecha com um estrondo que ecoa pela mansão. Fátima desaba na cama, mordendo o lábio até quase sangrar, enquanto César ajeita a roupa e dispara. Ele sabe de alguma coisa. O corte seguinte mostrará Afonso sozinho no carro, dirigindo pela noite carioca. Ele passará por avenidas iluminadas, mas os olhos estarão fixos no nada, como se repassasse mentalmente cada detalhe dos últimos meses. O contraste será brutal. Um homem que dedica parte de sua vida a cuidar de crianças que não têm nada, traído por alguém que tem tudo graças a ele. Enquanto Afonso se perde em pensamentos, a cena corta para Fátima, que sozinha no quarto, encara o próprio reflexo no espelho. Ela segura a barriga com uma das mãos e, com um sorriso cínico, sussurra: eu não vou sair dessa de mãos abanando. Nunca. O telefone toca. É César, avisando que conseguiu levantar informações sobre os negócios paralelos de Afonso. Ele não imagina que se trata de uma obra social, mas Fátima enxerga ali uma oportunidade. Se isso não é registrado no nome dele, pode muito bem desaparecer, e ele nem vai poder reclamar, diz, já arquitetando um novo golpe. A mesma mulher que o traiu e o enganou financeiramente, agora pode atacar a parte mais pura e humana de Afonso: seu projeto com as crianças. O segredo filantrópico de Afonso deixará de ser apenas uma revelação tocante para se tornar o ponto central de uma guerra silenciosa. De um lado, um homem que acredita na ajuda sem holofotes. Do outro, uma mulher capaz de transformar bondade em moeda de troca. E no meio disso tudo, um império empresarial e emocional à beira do colapso. Maria de Fátima entra na mansão de Celina como quem pisa num palco preparado para ela. O salto ecoa no mármore, as sacolas balançam no braço e o sorriso de canto denuncia a certeza de que nada e ninguém vai estragar seu dia. Ela abre espaço no sofá, espalha as compras e posa triunfante. Tava precisando de uns lookinhos novos, mais soltinhos, sabe? Porque roupa de grávida ninguém merece. Do outro lado, Celina fecha o livro sem pressa. O clique do marcador é seco, calculado.
O olhar então sobe devagar até encontrar o da recém-chegada. Será que o seu amante vai gostar dessa notícia? Alfineta, como quem comenta o tempo. O ar da sala muda. Fátima pisca, engole a resposta que viria com veneno e tenta rir. O César, ele é só um amigo, Celina. O povo adora inventar história. Ótimo! Então vai ter que contar para algum outro que ele vai ser o pai do seu filho. Devolve Celina, já de pé, já no comando. A jovem arma o queixo, resiste ao golpe, avança um passo que é metade altivez e metade instinto de sobrevivência. Como é que é? Celina abre a gaveta do aparador, tira um envelope pardo e volta para o centro da sala como uma juíza levando a sentença. Fátima, eu tenho certeza de que esse bebê não é um Reutemann. Meu sobrinho teve cachumba aos 8 anos. O Afonso é estéril. Silêncio. O relógio antigo marca segundos que parecem marteladas. Fátima olha o papel dobrado, mas olha mais ainda para o rosto de Celina, tentando achar rachadura, hesitação, qualquer fio de dúvida. Não acha. Ridículo. O Afonso estava esperando eu engravidar. Ele teria me dito, rebate a voz mais firme do que o pulso. Ele nunca soube, corta Celina, deslizando o laudo sobre a mesa de centro. Nem ele, nem a Odete. Mas eu sei ler consequências e sei proteger a minha família. Fátima segura a alça de uma das sacolas, como se fosse uma alça de paraquedas. A pose de rainha dá uma vacilada. O dedo da mão livre toca a barriga ainda discreta. Um gesto rápido de quem precisa lembrar a si mesma do plano, do objetivo, da recompensa. Você está inventando isso para me separar do Afonso. Não preciso inventar nada, disse Celina, fria. Preciso impedir que você destrua um homem decente. Não vamos fazer escândalo. Sempre existe uma maneira honrosa de resolver as coisas. Eu quero que você peça o divórcio. A palavra pesa. Divórcio. Cortina rasgada no teatro que Fátima ensaiou por meses. Ela respira fundo, recupera a máscara. Você acha mesmo que ele vai acreditar nisso? Pergunta tocando o papel sem virar por completo. Exame dá para falsificar. Inclusive, essa assinatura. Investigue o laboratório, processe quem quiser. Enquanto você checa, o que fica é a dúvida. Devolve Celina, com um meio sorriso. E dúvida no coração do Afonso basta. Fátima caminha devagar até a janela. Lá fora, o jardim perfeito, os buchinhos aparados, a estátua no centro. Aqui dentro, uma guerra de silêncio. A memória dela puxa a cena do restaurante, a conversa com César, o pedido dele para que fossem discretos. Sem confusão, Fátima. Minha carreira, a sua imagem. E ela certeira. Minha imagem eu construo. Você não vai ganhar essa guerra. Sussurra sem virar. Não é guerra, é matemática, responde Celina. Fatos, datas, idade, histórico. E ética quando dá. Nesse caso, pelo menos, estratégia. Fátima retorna, agora com o olhar cortando. E se eu disser pro Afonso que você está inventando tudo isso para proteger a herança da família? Que você tem medo de dividir com a minha criança? Diga, ele conhece a minha voz há décadas. Conhece a sua há meses. Rebate Celina, sem elevação de tom. E eu ainda nem falei de Odete. O nome cai como trovão abafado. Odete, a sogra que pode transformar uma suspeita em sentença pública. Você não teria coragem, arrisca Fátima. Eu teria o dever, corrige Celina. Mas prefiro que seja simples, divórcio. Você sai pela porta da frente com dignidade e, quem sabe até com um acordo. Você faz isso e ninguém precisa sofrer mais do que já está sofrendo. A palavra acordo vibra nos ouvidos de Fátima. Ela conhece esse idioma. Números, parcelas, derrotas que se disfarçam de vitórias pontuais. Mas recuar agora seria admitir que mentiu. E sua imagem, o personagem que construiu, não aguenta um passo atrás tão cedo. E se eu não aceitar? Aí eu ligo para a Odete, diz Celina, finalmente sentando, como quem encerra uma reunião. E mostro o exame. E se for preciso, levo o assunto ao conselho da fundação, à imprensa, ao que for. Fátima dá uma risada curta, sem alegria. A imprensa? Ah, Celina, você sabe que manchete boa vende. Socialite acusa nora de golpe. Vende.
ela diz, apontando o próprio peito. Mas eu vendo melhor. Sei dar entrevista, sei chorar no timing certo, sei virar vítima. Quer apostar? Querida, você joga com rede social. Eu jogo com reputações reais. Devolve a veterana, num tapa de luva. A tensão cresce. A câmera imaginária, se houvesse, estaria no close do exame ainda dobrado. Fátima decide abrir. Os olhos correm pelas linhas, pelos termos médicos. Ela não sabe se o documento é verdadeiro, só sabe que ele funciona. Funciona porque planta a dúvida exata, no ponto exato. Isso é uma fraude, repete agora sem convicção. É uma prova, insiste Celina. E se você está tão confiante, por que tremeu? Eu não tremi, mente Fátima, recuando um passo e buscando fôlego. Eu tô com enjoo, coisa de grávida. Você não entenderia. Entendo de caráter, responde Celina. E de futuro? O do Afonso não cabe no seu roteiro. A lembrança do marido corta Fátima por dentro. Afonso, amoroso, com um sorriso bobo de quem acredita. O homem que disse, vamos ser uma família, na mesma semana em que ela jurou para si que aquele sobrenome seria seu passaporte. A imagem dele segura a mão dela no consultório, enquanto ela fingia receio do exame de farmácia. O positivo brilhou como joia no fundo do copinho plástico. Se você conhece tanto o Afonso, então sabe que ele me ama. Devolve por fim. E que ele vai me ouvir. Vai ouvir e vai escolher. Eu só estou garantindo que a escolha seja com a verdade na mesa. Encerra Celina, levantando-se. E para não perder a viagem, aqui vai outra verdade. Se esse bebê fosse do Afonso, eu seria a primeira a amá-lo. Eu amo o Afonso mais do que você ama a si mesma. O golpe é pessoal. Fátima encara, queixo erguido, olhos marejados, não se sabe se de raiva ou de medo. Você não me conhece, cospe. Conheço o suficiente, devolve Celina caminhando até a porta e abrindo-a como quem indica a saída. Pense no que eu disse, sem escândalo, sem espetáculo, divórcio, um acordo silencioso. Fátima não sai. Pega o telefone, dedos rápidos, mensagem aberta em César. A tela reflete no rosto dela. Preciso falar com você. Urgente. Sobre mim, sobre a criança. Mas ela apaga, reescreve. Posso te ver hoje? Apaga de novo. Guarda o celular. Olha o exame mais uma vez, como se do papel pudesse nascer a resposta que a tire daquele beco. Você quer que eu peça o divórcio agora? Pergunta, quase desafiando. Eu quero que você saia daqui hoje com essa decisão tomada, responde Celina. E que se escolher continuar com a mentira, esteja pronta para as consequências. A porta segue aberta. O corredor da mansão, longo, parece um túnel de câmera lenta. Fátima recolhe as sacolas devagar. Cada alça no braço é um lembrete dos sonhos que ela ainda não pretende devolver. Eu não vou a lugar nenhum, diz finalmente cruzando a sala para o lado oposto da porta. E se quiser guerra, vai ter. Eu vou falar com o Afonso antes de você. Decide. E ele vai me ouvir. Eu sei como chegar nele. Chegue, consente Celina. Mas chegue com respeito. Porque se você o ferir de novo, eu não respondo por mim. Fátima caminha até a porta para na soleira. Volta o rosto. Você acha que ganhou hoje, né? Hoje eu não ganhei nada, disse Celina. Hoje eu só tirei a cortina. Agora todo mundo vai enxergar o palco. Depois de ser demitido de forma humilhante da TCA e ainda por cima cair em uma armadilha arquitetada por Odete Reutemann, Ivan Meirelles vai passar por dias sombrios. Acusado injustamente de corrupção dentro da empresa, ele será levado preso em uma cena que chocará seus colegas de trabalho e abalará a alta sociedade carioca. Sozinho, desacreditado e com o nome manchado, o rapaz verá sua vida virar de cabeça para baixo. Mas é justamente da dor que surgirá sua força. Ao sair da cadeia, com a ajuda do advogado fornecido por Raquel Ascioli, Ivan retomará o fôlego e decidirá recomeçar. É neste momento que o ex-marido de Heleninha dará uma guinada surpreendente. Ele investirá todas as economias que ainda restam e montará sua própria empresa de turismo, batizada de Mundo para Todos. Uma agência voltada para o público popular, com pacotes acessíveis e condições de pagamento diferenciadas.
Uma ideia ousada, mas com um potencial enorme de crescimento. Em uma das cenas mais emocionantes, Ivan levará Raquel até a frente de um ponto comercial modesto, ainda fechado, com as janelas empoeiradas. O bairro é simples, mas movimentado. Carros passam, ônibus param e o comércio ao redor ferve de gente. É ali, naquela portinha, que eu tô querendo abrir a minha agência. Mundo para todos, dirá Ivan, com um sorriso no rosto, apontando para a fachada desgastada. Raquel, emocionada, o interromperá. Mas eu não tô vendo portinha nenhuma, não. Eu tô vendo um sonho maravilhoso se tornando realidade. Vai dar certo, meu amor. Os dois se abraçam e Ivan explica a ela os detalhes do negócio. O dono desse ponto tá cansado, quer se aposentar, os filhos não querem continuar. Eu fiz um estudo da área, conversei com comerciantes, olhei o fluxo de gente. Tem tudo para dar certo. Uma agência popular de viagens, com pacotes acessíveis, financiamentos próprios e atendimento humanizado. É um negócio rentável, Raquel. Você ainda vai se orgulhar muito de mim. Ela sorri com ternura. Mas eu já me orgulho, Ivan. Sempre me orgulhei. O casal se beija, selando o início de uma nova jornada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Odete Reutemann, ao saber da ousadia de Ivan, reage com desprezo. Uma agência de fundo de quintal, de pacotes populares, ele acha mesmo que pode competir com a TCA? Francamente, dirá a vilã, com uma taça de champanhe na mão e um olhar venenoso. Mas por trás do deboche, o incômodo é real. Odete começará a investigar o negócio do ex-genro e, ao perceber que há mundo para todos começa a crescer, ficará possessa. Isso não vai ficar assim. Se ele pensa que pode me desafiar, está muito enganado. Nos episódios seguintes, acompanharemos a montagem da agência. Ivan pintará as paredes ao lado de Raquel, instalará placas, comprará computadores usados e contratará 2 ex-colegas da TCA que também haviam sido descartados por Odete. A agência começará de forma modesta, atendendo clientes do bairro, vendendo passagens de ônibus interestadual, pacotes promocionais para o Nordeste e excursões para idosos. Aos poucos, a clientela aumentará. Boca a boca, as redes sociais, depoimentos de clientes satisfeitos. Tudo fará com que o nome Mundo para Todos comece a ecoar por todo o Rio de Janeiro. Se ele quer brincar de empresário, eu vou mostrar como o mercado funciona. Preparem um pacote agressivo. Quero derrubar os preços. Vamos engolir esse verme. A TCA lançará uma campanha milionária em resposta, com outdoors, comerciais em horário nobre e promoções imperdíveis. Mas Ivan não se intimidará. Em vez de contra-atacar com marketing, ele responderá com sensibilidade e inteligência emocional. Criará uma campanha simples, mas tocante. Viagem é direito, não luxo. Clientes humildes, famílias inteiras, jovens sonhadores e até ex-motoristas de aplicativo começarão a buscar a agência de Ivan. A fila para atendimento dobrará a esquina. A agência, que era uma portinha, ganhará uma segunda unidade. Depois, uma terceira. Logo estará presente em 3 estados brasileiros. Odete, cada vez mais furiosa, exigirá relatórios diários sobre o crescimento da empresa rival. Os números que antes pareciam insignificantes começarão a assustar. Ele está crescendo, isso é inadmissível. Descubram quem são os investidores por trás dessa empresa. Ninguém cresce tanto assim sem um padrinho forte. Mas a verdade é que Ivan está crescendo por mérito. Ele vai organizar feiras de turismo popular, fechar parcerias com cooperativas e até com prefeituras do interior. Terá um programa de fidelidade para clientes da terceira idade e um clube de vantagens para famílias de baixa renda. O modelo de negócio dele é inovador, eficiente e humano. E isso Odete jamais vai compreender. Os bancos não vão facilitar. As operadoras de turismo tradicionais tentarão boicotar os pacotes da Mundo para Todos. Mas Raquel estará ao lado dele em cada queda e cada recomeço. Em uma cena forte, ela dirá: "Se a gente teve coragem de servir marmita na beira da estrada, a gente tem coragem de conquistar o mundo." Odete, sem conseguir frear o crescimento da agência, recorrerá a métodos escusos. Pagará um jornalista para publicar denúncias falsas contra Ivan.
Tentarão dizer que ele está lavando dinheiro. Usarão o passado dele na TCA como arma. Mas Ivan reunirá provas, processará os caluniadores e dará uma entrevista ao vivo na televisão. Eu fui vítima de uma armação, mas não abaixei a cabeça. Minha agência nasceu para servir a quem sempre foi esquecido por esse mercado elitista. E ninguém vai me parar. O vídeo viralizará. Ivan será convidado para palestras, congressos e até programas de auditório. Sua história de superação inspirará outros empreendedores. E como um troco do destino, a TCA começará a perder espaço. Alguns diretores vão sugerir mudanças radicais. Odete, rígida e orgulhosa, não aceitará. Eu não vou transformar a TCA em uma agência de excursão de pobre. Prefiro fechar as portas. Mas a pressão dos acionistas será grande, e as comparações entre Ivan e Odete começarão a aparecer na imprensa. A Megera usará sua influência política e empresarial para tentar sufocar a agência de Ivan. Mandará fiscais à sede da Mundo para Todos, tentará caçar os alvarás, denunciará a Receita Federal, moverá processos administrativos com base em denúncias falsas. Mas Ivan, prevenido, terá tudo em ordem. Ela pode ter dinheiro, mas eu tenho dignidade, e é isso que vai me manter de pé, dirá ele ao lado de Raquel. Mesmo assim, a pressão será forte. Em uma das cenas mais dramáticas, Ivan receberá uma notificação de despejo do imóvel onde funciona sua primeira agência. Ao investigar, descobrirá que o novo proprietário do prédio é uma empresa de fachada, ligada à TCA. Odete comprou o imóvel só para tirá-lo de lá. Mas Ivan reagirá. Usará a indenização de uma causa antiga contra a própria TCA para comprar uma nova sede, ainda maior. Com a ajuda de Raquel, o ex-marido de Heleninha ampliará os negócios com coragem e propósito. E quem também vai se destacar nessa virada será Raquel. Inspirada pela coragem do companheiro, ela vai propor um novo projeto: a criação de uma cooperativa de pousadas populares em cidades turísticas menores, integradas aos pacotes da Mundo para Todos. Ivan amará a ideia. Você é mais que minha parceira. Você é minha base. Enquanto isso, na TCA, o clima será de instabilidade. Um boato de falência começará a circular. Executivos abandonarão o barco. Acionistas pressionarão Odete. Uma fraude fiscal milionária será descoberta. A investigação atingirá o núcleo duro da empresa. E o nome de Odete estará entre os citados. A imprensa não perdoará. A elite empresarial começará a virar o rosto. Uma CPI será aberta. Ao saber da notícia, Ivan comentará com Raquel. Ela tentou acabar comigo, mas quem está caindo agora é ela. Mas Ivan, longe de querer vingança, seguirá focado em crescer com integridade. E não para por aí. A Mundo para Todos será indicada ao prêmio de melhor empresa de turismo emergente do país. Ivan e Raquel serão convidados a participar de um painel de debates sobre empreendedorismo social, ao lado de grandes nomes.